Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Aqui no estúdio, a presidente do Instituto MEB, Mulheres Empreendedoras do Bem, a nossa querida amiga e empresária Jane Viterbino. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda aqui ao Conexão. Bom dia, querido. Bom dia aos amigos ouvintes aí da Diário, aqui da Conexão, aqui com o Kleber, que todo sábado eu fico ligada ouvindo seu programa. E a querida Lilian aqui da bancada, a Rosane. E legal ouvir ela falar, né, das meias, tudo. Eu disse, a molecada deve adorar, né? Que a minha filha... Mas muito bom mesmo. Muito bom, Kleber, obrigada pelo convite, né? Obrigada e o MEB, por... Mulheres Empreendedoras do Bem, é isso? É um projeto maravilhoso. Dia 29 está fazendo 3 anos. 3 anos. 3 anos já. Ô, Jane, então aquele show que você convidou a gente para ir lá do sanfoneiro Valdones, ali marcou quase que o início do MEB? Foi. Acho que foi o primeiro ano, né? Foi o primeiro evento grande, nós fizemos, assim. O Happy Hour nós fizemos dia 29, foi o lançamento, né? Das Mulheres Empreendedoras do Bem. E oficialmente fazendo 29 anos, mas nós já tínhamos o projeto antes, né? Mas a gente oficializado tudo. Foi quando nós fizemos o Happy Hour. Aí depois do Happy Hour nós fizemos o Arrasta Pé do Bem, no qual nós ganhamos o Valdones, né? O Valdones veio de presente pra gente e reunimos aí a Sociedade Amapaense para fazer o nosso Arrasta Pé do Bem, que foi muito bacana, foi um sucesso. E aí depois disso nós fizemos assim várias ações, mas ações não mais voltado, não fizemos mais festas, porque quando nós íamos fazer o segundo Arrasta-Pé do Bem, aí veio a pandemia. E nós assim ficamos meio frustradas na época, porque a gente tinha se programado tudo, e aí com a intenção de trazer o Valdones de novo, mas infelizmente não deu certo. Nós fizemos ações na pandemia, né, que foi a distribuição de cestas. O MEB até agora já distribuiu mais de 10 mil cestas básicas, e nós também tivemos na pandemia essas ações. Aí fizemos uma live, e nós tivemos o Chocolate com Pipoca, nós tivemos a Letícia Wally, nós tivemos um outro, eu não estou lembrada agora, porque nós tivemos 3 momentos na live. Foi uma live que começou 5 e terminou quase meia-noite. Aí nós tivemos... 5 da tarde? 5 da tarde. Até Foi meia-noite. 5 da tarde, até meia-noite, com 3 blocos, né? 3 momentos, nós fizemos no Sesc, com 3 palcos, apresentadoras, foi muito legal. Aí nós arrecadamos 71 mil em verba. Nós fizemos a Mulheres Empreendedoras do Bem lá no site, tem a nossa prestação de conta. E essas cestas, elas foram revestidas, esse dinheiro foi revestido tudo em cesta básica. Porque na época tinha muita gente que estava parado, principalmente as pessoas que trabalhavam em eventos, decoração, né, buffet. Essa turma toda estava parada. Então ajudamos muito esse pessoal, né, através de cesta. Aí ganhamos máscaras, ganhamos álcool. E aí nós fizemos esse preparo tudo dentro das cestas que a gente distribuía. E foi um sucesso, graças a Deus, nossos pares aí do Brasil todo nos ajudou. Rio de Janeiro, Goiânia, através da FEComércio, a própria FEComércio também, através do Viter, que não mede esforço para ajudar a gente. Vitor tá aqui, olha, o Sesc como bom marido, não basta ser marido, tem que participar, tá filmando. Não, é um aqui companheiro de todas as horas, graças a Deus. Quantas integrantes são no MEB? Nós somos 14 por enquanto. O nome do MEB é Mulheres Empreendedoras do Bem. Instituto, nós viramos instituto, né? No dia do Happy Hour lá nós lançamos o instituto. Ele é um Instituto Mulheres Empreendedoras do Bem. Ele faz parte da FEComércio? Quando o MEB começou, ele começou como um veio social da FEComércio. O que acontecia? O Viter, na cadeira de presidente, ele recebia muitos ofícios para ajuda, né? Ofício para entidades, instituições, tudo.
E nós, como mulheres, sempre acompanhando, né? Que a gente acompanhava os maridos, tudo e tal. E, puxa, o que a gente pode fazer e tal? E o vice falou, olha, vocês se reúnem, aí eu passo para vocês e vocês fazem vamos fazer uma triagem, o que a gente puder ajudar, tudo e tal, mas, né, vamos fazer essa parceria. E aí, com isso, a coisa foi sendo alimentada, crescendo tudo, e acabou que as instituições começaram a procurar o MEB, né? E essa responsabilidade acabou sendo nossa. Então, em vez das instituições procurar a FEComércio, aí procurava a gente. E acabou que a gente, né, começou a caminhar ali e nasceu o Instituto. Mas assim, com o apoio dele 100%, sempre nos apoiando, incentivando. E assim, começou assim lá. E a gente teve que se adaptar nessas novas soluções, né? E Kleber, o legal dessa reinvenção que a gente fala, né? Que a pandemia veio pra gente, pra nos ensinar que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que ser criativo, né? Bastante. Que a gente teve, em resumo, se virar, né? Veio muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu vejo assim, as empreendedoras que eu falo que quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? A mulher é assim, a mulher é 1001 utilidade. E eu falo que nós tivemos pessoas que fazem bolos maravilhosos, mas faziam para a família, que hoje assim estão ganhando dinheiro. A minha irmã. Doces, né? Pipoca artesanal. Bijuterias. E assim, a pandemia, eu digo que ela teve o lado bom e teve o lado ruim. O lado ruim, muito doído, claro, né? Para muita gente, pra gente também num todo. Mas o lado bom de tudo isso, que aflorou o empreendedorismo nas pessoas, né? Aflorou aquela vontade a gente fica só na vontade, mas quando a gente passa a ter a necessidade mesmo de fazer, e as coisas vão fluindo, vão aparecendo, né? E com isso, na pandemia, apareceu muitas pessoas assim, que às vezes tinham vontade de fazer, mas estava ali no seu conforto, né? E acabava não fazendo, não acontecendo, ficava na ideia. E a pandemia veio para mudar isso tudo, né? Eu acho tão bacana porque a gente consegue vivenciar isso com excelentes produtos, com qualidade. E a pessoa também fazendo acontecer com o seu empreendimento, né? Você fala que agora que você vai montar e as pessoas não acreditavam você ter 18 pares de meia e hoje está fazendo sucesso. E eu fico muito feliz por isso, né? Porque quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? Vou botar agora, o Breno, que muita gente conhece por causa dessas peças publicitárias, né? Ela não é só a sócia do Viter, né? Ela é a garota propaganda. Como é que começou essa história? Quem te encorajou? Quem disse, vai lá, vai você? Kleber, há mais de 20 anos eu adentro ao lar amapaense, né? Há mais de 20 anos que eu levo o nome Presta atenção! Começou a quinzena da Tacarejo Maranata. Gravei uma ontem, de novo. Forro PVC, R$17,90. Argamassa AC2, R$15,90. Vem pra Maranata, esse preço ninguém tem. A primeira vez que eu vi a Jane na minha vida foi dentro da Benoliel. E aí eu reconheci, né? Eu disse, é você dos comerciais. Eu disse, olha, parabéns, porque eu admiro muito o seu trabalho, a maneira que você faz, né? E aí depois fui saber que você era proprietária da loja, né? E falar com essa propriedade, essa desenvoltura e esse poder de convencimento, assim, eu achei muito bacana. Como é que começa essa história? Sim, Kleber, eu sempre fui assim, expansiva, comunicativa, e assim, eu sempre gostei de ficar ali no salão, atendendo os clientes, tudo. Eu tenho clientes assim, desde a época da Padre Júlio, que a gente assim atende, que acompanha, e que até hoje é nosso cliente, tudo. E assim, eu sempre fui de salão, eu sempre gostei disso.
E quando eu comecei no comércio, eu comecei com 16 anos. Eu trabalho desde os meus 16 anos no comércio, sempre foi no comércio. Quando eu completei 18 anos, eu passei no concurso público do estado do Amapá. E eu fiquei trabalhando, acho que uns 6 a 8 meses. E não aguentei, Kleber, eu voltei para o comércio. Quando eu voltei para o comércio, que aí eu já estava com o Vítor, tudo, aí nos casamos, tudo, aí a nossa caminhada foi junto na Maranata. E eu sempre ali, atendendo os clientes, né, no salão, tudo. Aí fomos fazer um teste. Poxa, Vítor, por que a Jane não pode fazer propaganda e tal? Aí a gente primeiro fez um primeiro comercial. Foi com o André, não foi, amor? O André? Foi com o André, né? Da A3. A3. Aí começamos a gravar tudo e aí foi fluindo. E assim, nunca... As pessoas perguntam, que curso tu fizeste? Eu digo, nunca fiz curso. Nunca... assim, fiz algo de marketing para hoje dizer que não, mídia, social media, alguma coisa, nunca fiz. É o meu natural, a Jane está ali no natural. Como a gente tem a facilidade, por exemplo, de conhecer um produto, saber as informações técnicas, saber o que está vendendo, isso também facilita, né? Facilita. E assim, a Jane é o natural dela, é o natural, é o que eu vivo. A sua relação com a câmera é bem isso mesmo. A sua intimidade com a câmera, usando uma expressão que o pessoal do marketing gosta, é bem de você estar ali, conversando com a amiga, a menina vem, olha e tal, olha, compra, como a história da meia aqui, bem disso, muito legal, fica muito natural. Realmente, parabéns. Assim, aí foi fluindo e graças a Deus a Jane é a marca da Maranata. E aí eu estou lá, as pessoas ficam até assim, comentam com o vendedor, mas ela vem até para arrumar, mas, gente, é o nosso negócio. A gente tem que hoje fazer de tudo, a gente tem que conhecer os departamentos da loja. Eu estou ali na vendas, mas eu vou lá pro depósito. Então a gente conhece tudo, a gente tem essa sintonia. Eu gosto de estar com os nossos colaboradores, de estar ali junto, né, de saber a necessidade, de ver o que precisa. Eu sempre fui assim. Escritório, tudo bem, escritório, mas o meu escritório ele tem que estar ali no meião, né? Ô, Jane, e assim, as nossas portas são abertas ali para receber o cliente, tudo, enfim. Você usou a expressão, né? 20 anos entrando na casa das pessoas, das famílias com essas peças publicitárias. Depois vem a ascensão do seu maridão para a entidade máxima do comércio, que é a FEComércio. Foi há 8 anos atrás. Toda a visibilidade, depois, como toda boa esposa, né, em relação de casal, de cumplicidade, para ajudar também nesse projeto, você vai lá e empresta esse braço social para a FEComércio, que é o MEB. E é uma pergunta inevitável, né? Essa popularidade toda, nós estamos vivendo um ano eleitoral. Uma abelhinha me contou que você toparia entrar para a política partidária, é isso? Kleber, como diz uma amiga minha ontem, já está no mundo, né? Porque ontem foi minha filiação no PSD. Foi PSD com o senador Lucas Barreto, que é um amigo, né? Acima de tudo, é uma pessoa que a gente, além de família, né, temos essa relação de família e a gente acompanha desde muito tempo, desde quando foi deputado estadual, e a gente tem uma relação muito boa, não só de cumplicidade, de amizade, né? E é uma pessoa em que eu confio muito e a gente sempre estivemos juntos, né? Nessa luta do Lucas, sempre estivemos juntos. E assim, Kleber, quando há um ano atrás que eu estava conversando com meu esposo, que a gente falando sobre FEComércio, conversando sobre política, conversando sobre o futuro, né? O futuro no geral, eu perguntei para ele, né, se ele queria, que eu queria muito que ele viesse, que eu acho assim que ele tem um perfil, tudo, tem a amplitude e a expertise de tudo que aprendeu na FEComércio.
E assim, o Vitor é muito assim, a gente é muito também assim. Se o coração não falar, né, eu acho que o coração tem que falar, eu acho que Deus tem que mostrar de alguma forma. E ele falou pra mim que não era aquilo que ele queria, que realmente assim, Deus não falou, né? E aí, quando foi há uns 7 meses atrás, eu perguntei, eu fiz uma pergunta o dia todo. Eu passei acho que umas 10 vezes perguntando. Você vem? Você vem? Aí ele falou, não, realmente eu não venho. Eu digo, então eu venho. Mas por que você vem? Porque eu quero assim, eu quero fazer a diferença no nosso estado, Kleber. Mas, Jane, por que isso tudo? Porque, Kleber, na época da pandemia, no pico da pandemia, nós ficamos 4 meses fechados, nós sentimos na pele, como muitos, né, sentiram na pele, aqui nós somos 70 mil, nós geramos 70 mil empregos. Imagina esse pessoal tudo praticamente ficou 90% parado. O comércio do Amapá. O comércio do Amapá. Gera 70 mil empregos. 70 mil empregos. Nós geramos 70 mil empregos, né? E nós ficamos, Kleber, assim, parados. Eu digo a Maranata ficou 4 meses fechada. E eu lembro que chegou um momento que nós tínhamos que fazer o seguinte, ou a gente escolhia, vou falar assim, claro, né? Como muitos passaram. Ou a gente escolhia pagar boleto, ou a gente escolhia pagar folha. Claro que são pessoas são prioridades, não demitimos ninguém, pagamos folha, né? E assim, boleto a gente prorrogava, negociava e pagava lá na frente. E graças a Deus por isso não perdemos nenhum funcionário para o Covid e também não perdemos funcionário para o desemprego, né? E graças a Deus, assim, com muita luta, tudo. E com toda essa luta que a gente vivia, que a gente passou, tudo, eu sentia, Kleber, que nós não tínhamos um representante nosso. Poxa, vocês geram 70 mil empregos, eu ficava, poxa, a gente gera 70 mil empregos, mas não tínhamos representante numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal. E com isso, eu digo, poxa, o Vitor bem que podia vir, né, para que pudesse nos representar. Aí quando ele falou que não vinha, eu digo, então eu venho. Eu venho. Aliás, essa questão... Só que assim, Kleber, Jane, a bandeira que eu venho é a bandeira do empreendedorismo, é a bandeira, né, do que a gente, como, poxa, tão bom a Rosane falando aqui, que é a nossa bandeira, já que a gente gera, poxa, vamos ter alguém que nos represente lá dentro. Então foi com essa intenção que eu venho, né? Eu venho com essa intenção, não que a saúde, a educação, né, a segurança seja importante, claro. Mais ou tudo menos, é importante, né, pra gente. O que eu ia te falar era exatamente isso, né? No modelo de democracia que se tem no Brasil é a chamada democracia representativa. As casas legislativas, seja lá em Brasília, seja no estado, seja no município, elas são a estratificação de camadas, né? E é comum, inclusive, no Congresso Nacional se chamar de bancada da bola, bancada da Bíblia, tem até a bancada da bala, né? Mas nós temos as grandes cidades universitárias, já entrevistei aqui ex-reitores, que são deputados federais, e que eles, depois de cumprirem sua missão como reitor, né, foram levar para o Congresso Nacional os interesses da universidade, da comunidade acadêmica, né? E aí você está falando que a bandeira que você pretende empunhar primeiro nessa campanha, né? E depois, futuramente, uma vez chegue lá, é a bandeira do empreendedorismo. Kleber, por mais que eu tenho meu veio social, eu tenho meu veio de igreja, eu tenho meu veio de família, né? Por mais que eu tenha, eu tenho esses meios, né? Realmente a minha bandeira é o empreendedorismo. Olha, né? Aqui na nossa live, a advogada Rosiane Barbosa escreveu o seguinte: precisamos de mais mulheres nos espaços de poder, diz a Rosiane. É isso, é com essa intenção, né, que a gente vem. Eu ouço muito essas palavras, né, de que a mulher realmente ela tem que vir, acho que pela acessibilidade que a mulher tem, né, mas a intenção é essa, Kleber, é realmente trazer a bandeira do empreendedorismo. A gente sabe que o que dignifica o homem
é o emprego, né, Kleber? A gente sabe que o emprego dignifica o homem, que o emprego, né, movimenta a cadeia social, né? E quando você está bem, a sua família está bem. Então, tudo, né, é o social, é a igreja, é a família, tudo fica bem. Então, é nesse sentido que eu sou pré-candidata, sim, pelo PSD. Pelo PSD. Pelo PSD. Jane Viterbino, numa deferência muito especial, se filiou ontem, entrou para uma agremiação partidária, cumprindo os prazos legais, né, que a legislação eleitoral preconiza. E já no dia seguinte vem aqui ao Conexão e nos dá essa informação em primeira mão. Obrigado pela deferência, pelo carinho. Boa sorte nessa caminhada aí. Kleber, obrigada. Obrigada mais uma vez, né, por estarmos juntos. Nós tivemos um momento tão especial, né, na época do Festival da Gastronomia em Brasília. E levamos o nome do nosso Amapá, assim, com muita alegria. E estar aqui no seu programa é um prazer. O Kleber, para quem, amigo ouvinte aí que não conhece o Kleber, nosso parceiro lá no MEB também, né, sempre divulgando as nossas ações, as nossas festas, quando a gente fazia, estava lá também com a gente. Kleber, muito obrigada. E colocar os amigos ouvintes aqui que, assim, para ser um candidato, você tem que olhar para o passado dele, para a história dele, o seu potencial e os seus projetos. Então fica essa reflexão aí para os seus amigos ouvintes, né? E muito obrigada. Obrigada, que Deus nos abençoe. E um final de semana aí para a turma que está nos ouvindo. Hoje é sábado. Obrigado, viu, Jane? Hoje é sábado. Obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos da bancada. E conseguimos ter o nosso querido Eliesi Viterbino por 1 hora caladinho aqui, ó, como bom assessor, né? Filmando aqui. Assessor. Muito bacana. Não, Valeu, ele é Jane. um companheirão amado.